Eles criaram universos, destruíram civilizações, e alguns deles eram tão poderosos que até outros deuses tinham medo. Esses são os 10 deuses mais poderosos de todas as mitologias do mundo, e o número 1 vai te surpreender. Em todas as culturas do mundo existem deuses, mas nem todos são iguais. Alguns controlam o tempo, outros destroem mundos inteiros, e tem aqueles que estão acima de qualquer lógica humana. Hoje você vai conhecer os 10 mais poderosos já registrados, em ordem crescente. Prepare-se. Começamos com Thor, o deus do trovão da mitologia nórdica, filho de Odin. Ele empunha o Mjolnir, um martelo tão pesado que apenas ele consegue erguer. Cada batida do martelo cria relâmpagos que rasgam o céu. Mas o que pouca gente sabe é que o Thor não era apenas força bruta. Ele era o último escudo dos deuses contra os gigantes do gelo. E quando Ragnarok chegasse, ele seria responsável por matar Jormungand, a serpente gigante que envolve o mundo inteiro. Só tem um problema: ele morre logo depois, envenenado pela própria serpente. Set era o deus egípcio do caos, das tempestades e do deserto, mas chamá-lo só de caos é simplificar demais. Ele era o único deus capaz de enfrentar Apophis, a serpente cósmica que tentava engolir o sol todas as noites. Sem Set, o universo egípcio simplesmente acabaria. Mas Set também é famoso por outra coisa: ele matou o próprio irmão, Osíris, e cortou o corpo dele em 14 pedaços. Esse foi o início de uma das maiores guerras divinas da história, e a vingança do filho dele, Horus, durou décadas. Quetzalcoatl é a serpente emplumada, um dos deuses mais importantes da civilização asteca e maia. Ele criou a humanidade 2 vezes, sim, 2. Quando os outros deuses destruíram o mundo numa enchente, foi Quetzalcoatl quem desceu até o submundo, recolheu os ossos dos humanos mortos e os trouxe de volta à vida com seu próprio sangue. Ele é o deus do vento, do conhecimento e da vida. E segundo a profecia, ele voltaria um dia. Quando os espanhóis chegaram às Américas, muitos astecas acreditaram que Cortés era o próprio Quetzalcoatl retornando, um erro que custou um império inteiro. Amaterasu é a deusa do sol no shintoísmo japonês, mas não confunda, ela não é só uma deusa do sol, ela é o sol. Existe um mito famoso: depois de uma briga com o irmão, ela se trancou numa caverna e o mundo inteiro mergulhou em escuridão total. As plantas morreram, os deuses entraram em pânico, a vida estava acabando. Foi preciso uma reunião de todas as divindades para convencê-la a sair. E até hoje, segundo a tradição, a família imperial do Japão descende diretamente dela, literalmente. Anubis é o deus egípcio dos mortos, e o trabalho dele é o mais importante da mitologia egípcia: pesar a alma dos humanos. Quando você morria, Anubis colocava seu coração de um lado de uma balança, do outro lado uma pena. Se o seu coração fosse mais pesado que a pena, sua alma era devorada por Amit, uma criatura com cabeça de crocodilo. Você simplesmente deixava de existir. Anubis é o juízo final. Sem ele, não existe vida após a morte no Egito Antigo. Ele literalmente decide quem continua e quem desaparece para sempre. Hades é o deus grego do submundo, e aqui vai algo que poucos sabem: Hades é mais poderoso que Zeus em vários aspectos. Enquanto Zeus governa os céus, Hades governa algo muito maior: o reino dos mortos. Como todos os humanos eventualmente morrem, o império de Hades só cresce para sempre. Ele tem o capacete da invisibilidade, um artefato tão poderoso que nem os outros deuses conseguem detectá-lo quando ele o usa. E o cão de 3 cabeças, Cérbero, garante que ninguém, vivo ou morto, escape do seu domínio. Hades não é o vilão da mitologia grega, ele é o deus mais subestimado de todos. Odin é o pai de todos os deuses nórdicos, mas o que o torna verdadeiramente assustador não é o poder, é o que ele fez para conseguir esse poder. Ele arrancou o próprio olho e o jogou num poço, em troca de sabedoria infinita. Depois se enforcou na árvore da vida, Yggdrasil, durante 9 dias e 9 noites, perfurado por sua própria lança, só para aprender o segredo das runas. Odin sabe absolutamente tudo, o passado, o presente e o futuro. Inclusive, sabe exatamente quando vai morrer, durante o Ragnarok, devorado pelo lobo Fenrir. E mesmo sabendo disso, ele não tenta evitar, porque para Odin, o destino não pode ser mudado, só enfrentado. Zeus é o deus do trovão e rei do Olimpo, e sim, ele é absurdamente poderoso, capaz de destruir cidades inteiras com um único raio. Mas o que coloca Zeus tão alto nessa lista é outra coisa: ele derrotou os titãs. Os titãs eram a geração de deuses anterior, seres tão antigos quanto o próprio universo, e Zeus, junto com seus irmãos, os derrotou e os trancou no Tártaro, o lugar mais profundo do submundo. Depois disso, ele dividiu o universo em 3, o céu para si, os mares para Poseidon e o submundo para Hades. Zeus literalmente reorganizou a realidade. E aqui vai uma curiosidade sombria: nenhum dos filhos de Zeus que tentou derrubá-lo conseguiu. Nenhum.
Aqui é onde a escala muda completamente. Shiva é um dos 3 deuses supremos do hinduísmo, e seu papel é literalmente destruir o universo. Não uma cidade, não um planeta, o universo inteiro. Quando Shiva dança a Tandava, sua dança cósmica, toda a realidade é dissolvida. Tudo que existe simplesmente deixa de existir. Mas calma, isso não é o fim, é só o começo de um novo ciclo. Shiva destrói para que Brahma possa criar de novo. Ele tem um terceiro olho que, quando aberto, queima qualquer coisa em existência, incluindo outros deuses. E na lenda mais famosa, ele engoliu um veneno tão poderoso que teria matado todos os deuses combinados. Sobreviveu. Apenas seu pescoço ficou azul. Shiva não é apenas poderoso, ele opera em uma escala que a mente humana nem consegue compreender. E chegamos ao número 1, mas aqui tem uma reviravolta. Brahman não é exatamente um deus, Brahman é tudo. No hinduísmo, Brahman é a realidade absoluta, a consciência cósmica suprema, tudo o que existe. Todos os deuses, todos os universos, todas as galáxias. Você, eu, somos manifestações de Brahma. Shiva, Vishnu, Brahma. Todos esses deuses incrivelmente poderosos são apenas faces de Brahman, pequenas projeções de algo infinitamente maior. Brahma não tem forma, não tem início, não tem fim. Está além do tempo, além do espaço, além de qualquer conceito que humanos consigam imaginar. É o próprio fundamento da realidade. Para colocar em escala, se Zeus pode destruir uma cidade e Shiva pode destruir o universo, Brahman é o que cria, sustenta e dissolve infinitos universos simultaneamente, para sempre. Não existe nada mais poderoso, porque Brahman é literalmente tudo o que existe. Esses foram os 10 deuses mais poderosos de todas as mitologias do mundo. Mas existe uma coisa importante: nenhuma dessas escalas é definitiva. Cada cultura tem sua própria visão de quem é o ser supremo, e isso por si só já é fascinante. E se você acha que esses são os mais assustadores, espera até conhecer os deuses esquecidos, aqueles que foram apagados da história por serem poderosos demais. Esse vai ser o próximo vídeo. Inscreva-se no The Myth Codex para não perder.